prestação de contas, tá? Ontem, 2h10, começamos a cumprir o prometido. Fiz plantão do módulo 15. Estou olhando para essa moça. Você não estava no plantão, você? Não, então estou confundindo. Na sala aqui, presencial e em casa. A hora que deu 2h10, eu perguntei para casa, a gente foi no módulo 15, só fizemos aprofundamento. Nem mexemos na mínima, porque são todos factíveis. E a turma anotou os de aprofundamento, acho que foram uns 8. Conseguimos, das 2h10 às 3h, tirar todas as dúvidas, não sobrou nenhuma. Foi muito legal. Como eu tinha prometido, a gente vai fazer uma sequência semanal. Semana que vem, o 16. Provavelmente, vamos para o aprofundamento. Tá? Segunda prestação de contas. Estou começando a apostila 5. Outro módulo de 4%. Lembra do outro módulo? Ontem eu fui até, acho que indelicado no plantão, que eu falei assim, olha, esse plantãozinho aqui, do módulo 15, depois que terminou, está valendo muito mais com as aulas de manhã que a gente está dando no momento. Não sei se foi legal esse comentário, parece que está desvalorizando a sua vida aqui. Não é nada disso. É que ontem a gente fez o que cai. Tá? Só que chance, de novo, 5%. Aí vem módulo 20, 5%. 21, não vamos nem fazer. 21, ele vai apresentar os números naturais. Quais são os naturais? Quais são os inteiros? E aí vamos para o 22, que já passa para uns 40%, que é números complexos. Então, a gente vai para... E aí eu te aviso, aí vamos fazer plantão. E depois a gente passa para equações polinomiais, que é 100%. Ó, falei a programação até a revisão. Precisa se orientar, gente. Você tem muita coisa para estudar, ok? Tá? Eu olho para você, tenho uma admiração, porque eu consegui fazer cursinho em meio ano só. Eu falo, não dá. É muita coisa, né? C9, 5% no máximo, 4% que a gente está falando, né? O 20, mesma coisa. O 21, vamos nem fazer, tá? 22, complexos. 22, 23, 24. Aí você mete uns 50%, que tem ano que cai, tem ano que não cai. Dá uma... E depois nós vamos para 100% até a revisão. Tudo bem? Tá? Aí começa a revisão, adivinha? Vamos revisar a função do primeiro grau, a retinha, depois função do segundo grau, a parábola, depois a exponencial, o logaritmo, números complexos e polinômios. Direto, bem. E você vai fazer a melhor prova de matemática da sua vida. Por favor, acredite nisso. Ó, a aula de hoje, os 5%, enquanto você chegava, ia se conformando com a minha presença, você viu que tem vários itens, né? Acho que tem quase 20. Tá? Vamos explicar isso. Vamos explicar. Ó, uma barrinha, um número e uma barrinha. Você sabe ler isso? Como é que você lê isso aqui? A gente lê módulo de 4. As duas barrinhas significam módulo do número que está lá dentro. Muito bem. Tem duas definições. A geométrica e a analítica. Vamos começar pela geométrica. Geometria, você vê o desenho, é mais palpável. Sabe o que é módulo de 4? É a distância. Sabe o eixo orientado? É a distância que o 4 ocupa. Olha a posição do 4, não é 4 unidades à direita? Tá? É a distância dele até o 0. Alguém pode falar quanto dá a distância do 4 até o 0? 4. Então, módulo de 4 é 4. Aí o professor fala que é número sem sinal, e começa a complicar, porque não vê todos os exercícios que podem aparecer. Tá? Então, queria que você gravasse isso. Módulo de 0 é a distância do 0
até o zero. Zero. Bem pesada a aula, hein? Tá? Módulo de menos 5 é a distância da posição que ocupa o menos 5. Menos 5 não fica 5 unidades à esquerda? Tá? Só que a distância dele até o zero dá 5. Tá? Então, o que você já está reparando nesse começo de aula? Que o resultado, não quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro pode ser positivo, uma posição positiva à direita do zero. Quem está aqui dentro pode ser negativa, uma posição à esquerda do zero. Mas lá fora é distância, que é uma grandeza não negativa. Tudo bem? Quanto dá distância até Sertãozinho? Menos 15? Você não fala isso. Qual que é a sua estatura? Ontem fiquei surpreso com o Antônio, foi ao pediatra, 1,35, 6 anos. Cara. Tá bom, né? 35. Você não fala, a médica não falou, menos 1,35. Então, essa sala tem uns 16 por 16. Você não fala menos 16. Ok? Continuar mais um pouquinho. Aqui ele está tentando fazer uma gracinha no D e no E. Tá? Para o cara tentar alguma graça com uma propriedade. Não tenta graça nenhuma, não. Não. Opera o que está aqui dentro primeiro. Né? Menos 1 mais 6. Eu não estou mexendo com o módulo, eu estou operando aqui dentro do módulo. Menos 1 mais 6, 5. E módulo de 5 dá 5. Pronto, fiquei livre da barrinha. Indigesta nessa barrinha aí. Aqui, ele aplicou o módulo separadamente para ver se dá a mesma coisa. Ó, módulo de menos 1 dá 1, porque a distância do menos 1 até o zero. Aqui dá 6, o resultado dá 7. Você não fazer graça, tá vendo? Deu resultado diferente. Aqui é o módulo da diferença, lá é uma soma de módulos. Aqui é o módulo da soma, lá é soma de módulos. Não é a mesma coisa. Bom, aí, muita calma agora, a gente vai caminhar para uma outra parte. Experiência que a turma começa, até agora nenhuma dificuldade, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de definição analítica agora. Dá para você reparar que toda vez que você calcula módulo de um cara positivo, o resultado dá ele mesmo. Dá o cara que está aqui dentro. Módulo de 10, 10. Módulo de 8, 8. Módulo de um cara positivo, essa barrinha não serve para nada. Você pode pegar a borracha e apagar, que não muda nada. Então, módulo de um cara positivo dá ele mesmo. Mas módulo de um cara negativo não dá ele. Ele é negativo, como é que módulo é distância? Como é que pode dar ele? Então a gente fala que módulo de um cara negativo dá menos ele. O oposto desse cara que está aqui dentro. Menos 5 vai dar aquele 5. Eu sei que você olhando aqui, fala, nossa, Kogu, isso quer complicar, né? Já vi que módulo de menos 5 dá 5. Eu estou mostrando a construção. Então, essa é a definição analítica. Módulo de um cara positivo, dá ele mesmo. Módulo de um cara negativo, não pode dar ele. Como é que módulo vai ser igual a algo negativo? Dá menos ele. Então, o texto deveria falar, você não é obrigado a saber. Mas esse π que o autor colocou, ele está se referindo àquele número irracional que vai estar lá no módulo 21. Vem me apresentar esse número. Eu acho que você conhece, só que é um número irracional. Acho que você sabe até o valor aproximado dele. 3,14. Na realidade, é uma decimal que não tem fim, tá? Mas a gente aproxima. Hoje, se colocar até 3, está resolvendo. Mas vamos lá. Você acha que esse miolo aqui é positivo ou negativo? Qual a sua opinião? Ó, se isso aqui é 3,14, 3,14 menos 3, não dá aproximadamente 0,14? Por aqui embaixo, ó, vou dar uma forçada de barra. Ó. Isso aqui dá aproximadamente... Se tivesse isso aqui de baixo, quanto que dá módulo de 0,14? Não é a distância do 0,14 até o 0? 0,14, se aqui está o 1, 0,14 estaria pertinho aqui do 0, né?
Quanto dá a distância do 0,14 até o zero? Ora, 0,14. Módulo de um cara positivo dá ele mesmo. Para não ficar substituindo o π, todo mundo, então, tem consciência que isso é positivo? Então, módulo de um cara que todo mundo concordou que é positivo, dá ele mesmo. E menos 3. Mas olha o de baixo. Olha o de baixo. Ó. π menos 5. O π sendo 3,14 menos 5, dá para reparar que isso aqui é negativo? Alguém poderia falar um resultado aproximado disso, com 2 casas pós a vírgula? É um exagero que eu estou fazendo. 3,14 menos 15. Não vai dar menos 1,86, se eu não fiz besteira aí? Será que alguém confere? Tá certo. E eu pergunto, módulo de menos 1,86 é menos 1,86? Módulo de um cara negativo, é ele mesmo? Não. É o oposto, para dar 1,86. Só que cansa ficar trocando o π, se olhar nas alternativas, nem tem isso. Então, o que você faz? Você olha o que está dentro. O que está dentro é positivo? Então, dá ele mesmo. Opa, todo mundo concordou que é negativo? Então, não pode dar ele. Não pode dar ele. Isso aqui é negativo, tem um absurdo aqui. Então, o que dá? Menos ele. E se quiser tirar o parênteses, vai ficar menos π mais 5. Se reparar o resultado final, é justamente o que está aqui dentro trocando o sinal, né? Π, lá, menos π, menos 5, 5. E 5 descontando 3,14 vai dar aquele 1,86. Complicou muito? Quem pode falar o H? Módulo de 2 menos raiz de 5. A gente, se me perguntar assim, eu não sei o valor de raiz de 5. O que eu sei, se fosse raiz de 4, acho que você faz esse raciocínio, seria 2. Se fosse raiz de 9, seria 3. Então, isso aqui é um pouquinho mais do que 2. Tá? Não sei quanto, mas o suficiente para esse miolo ser o quê? Negativo? Dá para aceitar isso? Então, se esse miolo é negativo, o módulo não pode dar ele. Alguém vê a incoerência aqui? Não? Alguém consegue enxergar a coerência? Como é que módulo, que representa a distância, pode ser igual a algo negativo? Então, dá menos ele. O resultado é menos 2 mais raiz de 5. Alguma pergunta? Alguma observação? Estrategicamente, eu pulei um item. Alguém reparou? Você não vai fazer? Não, eu vou. Aliás, o que eu falei que eu não vou fazer é mentira, a gente vai fazer tudo. Tá? Mas não convém agora dar uma quebrada na aula. Inteligente que o Podô quis fazer uma associação com raiz, com módulo, mas deixa eu esquentar um pouquinho mais. Então, vou ficar devendo esse. Provavelmente, na semana que vem, a gente retorna. 2 item A. Pessoal, agora nós estamos partindo. Isso aqui é o cálculo do módulo. A gente ficou calculando o módulo. Agora, se quiser falar em casa, o que você viu hoje, filho? Você pode falar que você aprendeu a resolver, ó. Equação, não tem um igual? Uma equação modular. Módulo de x igual a 7. Onde eu enfio x no eixo ordenado para que a distância dele até o zero vale a 7. Não é essa a definição que eu te falei no começo, não? Eu quero que o módulo do x vale a 7. Olha, aí é bem frio. Ó. Módulo do x vale 7. Traduzindo, eu quero que a distância do x até o zero vale a 7. Onde eu enfio o x? Você pode pegar esse x e enfiar aqui, ó, na posição 7. Se você colocar o x aqui na posição 7, a distância dele até o zero não dá 7? Então o módulo dá 7. Só que o que você tem que observar?
que tem outra posição. O x, ele pode ficar na posição -7. Eu estou falando o x, o cara que está aqui dentro. Porque se ele ficar nessa posição, a distância até o zero também dá 7. Então, a resposta, a solução dessa equação modular é -7 e 7. O módulo, em geral, tem esse poder, né? Sem o módulo, simpatia, ó, é uma equação do primeiro grau, uma raiz só. O módulo tem esse poder de duplicar as soluções. Vai. Vamos ver a sua reação aqui. Ó. Velha briga. É módulo de x que eu quero que valha 9? Não. É módulo de x menos 3 que eu quero que valha 9. Então, onde é que eu enfio? Não tenta descobrir o x direto, deixa que a álgebra faz isso. Onde é que eu enfio x menos 3 para a distância dele até o zero dá 9? O x menos 3 eu enfio aqui no 9. Eu não estou falando do x, você está entendendo? Eu estou falando da minha mão. Ó. Módulo da minha mão, eu quero que valha 9. Traduzindo, eu quero que a distância da minha mão até o zero valha 9. Então, eu pego a minha mão, coloco no 9 ou coloco no -9. Como é que eu escrevo isso? O x menos 3, eu enfio no -9, é igual a -9, ou x menos 3 é igual a 9. Ok? E aí a álgebra fala o x para você. Que eu já me enrolei aqui, né? Eu vou trazer para cá. Ó. Tá? Pessoal, passando esse -3 para o lado direito, ele vai mais 3, com -9 e -6. Passando esse -3, ele vai mais 3, com 9, 12. Então, a solução é -6 e 12. Não precisa. Mas, se quiser tirar a prova, tenta enfiar -6 aqui. A uma das soluções. -6 com -3, -9, cujo módulo dá 9. Tenta enfiar o 12. 12 menos 3 dá 9, cujo módulo dá 9. Vou continuando, tá? Onde eu enfio x, para a distância dele até o zero, dar -2. Eu fiz uma maldade aqui, estou induzindo ao erro. Enfio o x aí no 2. Se eu enfiar o x no 2, qual que é a distância dele até o zero? 2, e não -2. Se você enfiar aqui no -2, qual a distância dele até o zero? 2, e não -2. Ô, pessoal, ele está querendo que o módulo valha -2. Ele está querendo que uma distância valha -2. Não existe, né? Ok? Então, aqui não existe x que resolva. Tanto no campo real, no campo complexo, a gente vai estudar depois. A solução aqui seria... Acho que eu fiz besteira. O conjunto vazio, que pode ser representado assim ou assim. Pessoal, ainda não chegou no seu bico, tá? Só está caminhando. Aqui já começa a ter a sua cara, ó, alguma emoçãozinha. Eu quero que o módulo, não do x, do x mais 5, vale a 0. Onde eu enfio o x mais 5 para que a distância dele até o zero valha a 0? No 0. Mas não é o x, é o x mais 5. Então, x mais 5 igual a 0, você tira x igual a -5. Confirmando, meteu -5 aqui, -5 com 5, 0, cujo módulo dá 0. Onde eu enfio, não x, essa expressão aqui, ó, x² menos 10, para que o módulo dê 6. Então, eu quero que a distância do x² menos 10 até o zero vale a 6. Eu enfio no 6 ou enfio no -6. Não x.
o x² menos 10. Eu enfio no menos 6, ou o x² menos 10 eu enfio no 6. Aqui, passo menos 10 para cá, vem mais 10, descontando o 6, 4. E aqui, menos 10 vai 10 com 6, 16. Fala um número que é ao quadrado de 4. Tem o 2, mas você não pode esquecer também do menos 2. Então, x igual mais ou menos 2, ou x igual mais ou menos 4. Como você está insinuando que tem 4 soluções? Sim. Lembra que eu te falei? Sem o módulo, seria uma equação de segundo grau 2. Ele tem esse poder de duplicar. Bom, primeiro que eu acho que tem a sua cara aí, é o 3A, a gente vai mudar até a respiração aqui, o ritmo. Ó, o cara meteu 2 módulos. Vamos ver se vai complicar. Tem um módulo aqui externo. E o módulo interno. E aí seria horrível resolver de outra maneira. Vou manter o padrão, tá? Ô, pessoal, pegar uma apostila aqui. O ideal seria você ver esse exercício assim, ó. Módulo da apostila, eu quero que valha 4. Traduzindo, eu quero que a distância da apostila até o 0 valha 4. Alguém pode falar onde é que eu enfio a apostila? No 4 ou no menos 4? Tudo bem, não tem apostila, vai. Vamos colocar uma nuvem. Onde eu enfio essa nuvem para que a distância dela até o 0 valha 4? Eu enfio essa nuvem no 4 ou no menos 4. Aí você escreve isso. Também não tem nuvem. Tá? O que tem é módulo de x menos 2 menos 3. Isso aqui que era apostila, que era nuvem. Então, eu enfio isso aí no menos 4 ou módulo de x menos 2 menos 3. O que você achou? Ah, mas você não resolveu o problema do módulo. Tá, não resolvi. Mas melhorou, né? Tinha módulo de módulo, agora é um módulo só. Aí você vai remar tudo de novo. Tá? Isola o módulo. Primeiro isola. Módulo de x menos 2. Esse menos 3 vai para o outro lado. Mais 3 com menos 4, menos 1. Isola o módulo aqui. O menos 3 vai mais 3 com 4, 7. Então, virou 2 equações modulares mais simples. Essa primeira, onde é que eu enfio o x menos 2? Para a distância dessa expressão até o 0 dá menos 1. Em lugar nenhum. Não tem como o módulo ser negativo. Então, aqui não existe, mas poderia existir, viu? Você poderia achar 2 soluções. E aqui, onde é que eu enfio o x menos 2? Para a distância dele até o 0 dá 7. Você enfia o x menos 2 na posição menos 7 ou x menos 2 na posição 7. E aí, esse menos 2 vem mais 2, com menos 7, menos 5. Esse menos 2 vem mais 2, com 7, 9. Então, essa seria a resposta, menos 5 e 9. Não precisa. Mas se quiser tirar a prova, quer ver? Ó? Você pegar esse menos 5, jogar aqui, menos 5 com menos 2 dá menos 7, cujo módulo dá 7. 7 menos 3 dá 4, cujo módulo dá 4. Se pegar um 9, 9 menos 2 dá 7, cujo módulo é 7. 7 menos 3, 4, cujo módulo é 4. Bom,
Daniela, 7,27. Dá uma espiada num modelo diferente. Então, esse terceiro, aqui dava para começar, acho que pelo terceiro, tá? Emocionou alguma coisinha, tá? Então, se ocorrer esse ano um acidente de percurso, pode ocorrer, há uma chance de uma questão. Essa seria uma dica. A outra dica é o B aí, dá uma espiada no B. Pessoal, o B não é muito simpático, não. Ó. Não é simpático até o cara enxergar um detalhe, enxergou, ficou sem graça. Tentar aqui fazer por distância, fica esquisito, porque não tem um módulo igualado a um número, né? Se você enxergar que é uma equação de segundo grau, perdeu a graça. Aí eu não enxergo, Kogu. Então, aquela velha sugestão, mesma técnica da mudança de variável. Só para melhorar o visual. Eu chamo o módulo de x, por exemplo, de t, chamar de um romano, e aí não é possível que você não enxergue. Então, aqui você tem t ao quadrado menos 13t mais 36 igual a zero. Plantão ontem cometi outra deselegância. É um deselegante mesmo. Né? Eu falei e continua, que eu vou repetir aqui. Como, se tiver irmãozinho, me perdoe, como estou sofrendo na primeira série. Quando me chamaram aqui no SEIB, era para resolver o problema da geometria. Na primeira série, o cara não entendia. A gente ficou com a geometria uns 3 anos, plana, desenho, né? E aí, chegou Sinara, que é uma gracinha, falou, o que você gosta? Ah, eu adoro geometria. Então, vai para geometria, eu fui para álgebra. Meu Deus, o ano passado, o cara da primeira série estava na 9ª, tá? Você lembra o ano passado? Foi difícil para você. Imagina um cara na 9ª série. Como é que ele trabalhou com aquela coisa online que estava sendo construído e tal. O cara não sabe. Eu falo, migão, vamos por Bhaskara ou someproduto? Someproduto, nem pensar. Vamos por Bhaskara. Tá, fala a fórmula aí. Não sei. Então, eu estou voltando, colocando a fórmula, resolvendo por Bhaskara. Aqui a gente respira um pouquinho mais. Eu acho que tem aluno que faz até por someproduto. O produto é sempre, quando A vale 1, o produto é sempre o último. Lembra o produto? C sobre A? O produto tem que dar 36. O produto é o último e a soma é o penúltimo com sinal trocado. E aí você fica tentando as tabuadas, né? Produto 36, tabuada do 1, que é a mais simples, 1 vezes 36. Só que a soma vai dar 37, está longe de 13. Aí você muda a tabuada. Tabuada do 2, 2 vezes quanto que dá 36? 2 vezes 18. Só que a soma dá 20. Mas está aproximando. Você vai para a tabuada do 3, tudo isso de cabeça, né? 3 vezes quanto que dá 36? 3 vezes 12. A soma dá 15, mas está aproximando. Então anima. Se não estiver aproximando, você vai por Bhaskara. Você vai para a tabuada do 4. 4 vezes quanto que dá 36? 4 vezes 9. E a soma dá 13. Então, T igual a 4. Mais de 50% das equações você resolve aqui na do 1 e na do 2. Tem umas, você viu, essa deu trabalho, foi a do 4, mas você viu um progresso. E tem umas que fica travado. Vai por Bhaskara. Tá? Muito bem. Desculpe aqui a deselegância aqui do rabisco. Ô, pessoal, só tem um problema da mudança de variável. A equação original está em x. Então, você tem que retornar para a variável original. Só olhar um. Ó. Quem que é o t original? É o módulo de x.
voltamos para o começo da aula. Módulo de x igual a 4, módulo de x igual a 9. X igual a mais ou menos 4, x igual a mais ou menos 9. 4 soluções. Esse é um outro modelo. Que apareceram aí. Olha aí. Item C. Um pouco diferente, que o cara colocou módulo aqui e não colocou aqui, né? Fala a verdade, dá uma instabilidade aí. Mas aí, vamos conversar aqui no rascunho? Queria fazer uma pergunta. Uma perguntinha para você. Queria que você olhasse para isso. E queria que você olhasse para isso. Você comparar essas duas expressões, eu acho que seria legal você pensar em números. Vamos pensar no número positivo, vamos pensar no número negativo, as duas hipóteses. Vamos pensar no 5. Aqui ficaria assim, ó, 5 ao quadrado. E aqui ficaria assim. Cinco ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Módulo de 5 ao quadrado, calcula o módulo de 5 primeiro. Quanto dá? 5 ao quadrado, 25. Colocar a barrinha ou não dá na mesma. Mas você escolheu um cara positivo, tá? Vamos escolher um cara negativo, vai, menos 3. Aqui é menos 3 ao quadrado e aqui é módulo de menos 3 ao quadrado. É que, como está ao quadrado, menos ao quadrado não vai dar mais? Isso aqui não vai dar mais 9? E aqui, módulo de menos 3 dá 3 ao quadrado. Não muda nada, gente. Não muda nada. A presença do módulo aqui vai deixar essa base positiva, ok? Que ao quadrado, vou falar uma besteira, vai ficar mais positiva ainda, não existe. E aqui, como está ao quadrado, vai ficar positivo. O que você está insinuando? Eu estou insinuando que aqui não tem módulo, mas se você colocar, não muda nada. Muda o visual, mas não muda o valor. E aí virou essa equação. Fazer uma brincadeirinha. Vamos resolver isso aí sem trocar de variável? Uhum. Aqui é uma equação de segundo grau em t. Aqui é uma equação de segundo grau em módulo de x. As raízes que você vai encontrar é o resultado do módulo de x. O produto continua sendo o último. E a soma é esse penúltimo com sinal trocado. Como o produto é menos 8, eu começo com a tabuada do 1. 1 vezes quanto que dá menos 8? Uma vez menos 8. Só que a soma dá menos 7, está longe. Aí vou para a tabuada do 2. 2 vezes quanto que dá menos 8? 2 vezes menos 4. E a soma dá menos 2. Aqui tem uma maldade. A soma tem que dar menos 2. O produto tem que dar menos 8. E a soma? Tem que dar 2. Não é esse com o sinal trocado? Não pode ser esses dois números que está dando menos 2. Mas o problema não é só no sinal. Ué, se o problema é só no sinal, trocam-se os sinais. O 2. O produto, como você trocou dos dois, você não altera o produto continua menos 8, e a soma dá 2, que é esse com sinal trocado. Só que isso aqui não é o valor do x.
porque não é uma equação de segundo grau em x, é uma equação, o 2 aqui está quadrando o módulo de x. Então, esse é o resultado do módulo de x. Módulo de x igual a menos 2, ou módulo de x. Bacana, bacana. Igual a 4. Aqui, módulo distância igual a algo negativo. Não tem como. E aqui, x igual a mais ou menos 4. Bom, sobrou, no item 4, inequações modulares. Está vendo? Inequação. Aí que a chance é menor ainda. E sobrou aquele lance de raiz. Tá? Eu estou administrando o meu tempo. Vamos ver o que a Daniela fala. Eu já te explico por quê. 7. Faltam 2 minutos. A gente vai dar uma encerrada. A aula que vem, vou falar da raiz. Lembra aquele que eu pulei? E vou falar da inequação. Mas você poderia, se tiver um tempinho, mexer na mínima. Nem pensar na mínima. E se o tempo for realmente muito pequeno, que eu acho que é, faz os ímpares ou faz os pares, só para, sabe, uma meia horinha, 20 minutos, para firmar aí. Um abraço.